Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Quintanilha, quadrinista. Eu sou autor de álbuns como Tungstênio, Talco de Vidro, Luzes de Niterói, Inário Nacional. E vou falar para vocês um pouco sobre meu primeiro romance, Deserama, saindo em outubro pela editora Veneta. Como eu já falei, os títulos são tão importantes quanto as histórias em si. Eu fiquei com esse título dando voltas na minha cabeça durante muito, muito tempo, desde que eu li essa palavra pela primeira vez em um videoclipe. Deserama. E me chamou muita atenção, porque me soava como a junção de dois elementos, desejo e orama, a palavra que vem do grego, que define como um espetáculo, a vista de um espetáculo. Era a junção da palavra desejo e a palavra orama. Desejorama, deserama, o espetáculo do desejo. É verdade que eu nunca pretendi me dedicar à literatura especificamente. Os quadrinhos sempre foram a forma como eu melhor me comuniquei com as pessoas, como acredito que melhor me comunico com as pessoas. Mas a vida nos prega essas peças e quando você menos espera você tem um romance inteiro para ser publicado. Ela é uma história que se passa nos anos 90, tratando em grande medida da efervescência da cena da música alternativa no Rio de Janeiro daquela época. Ela não é uma biografia, nem a biografia de uma pessoa específica, embora a história esteja inspirada em fatos que aconteceram com pessoas próximas a mim. Mas eles são absolutamente ficcionalizados. Porque eu acredito muito no poder da ficção, eu acredito muito na capacidade que a ficção tem de traduzir a realidade de uma forma muito mais fiel do que a mera transcrição dos fatos. O Ateneu de Raul Pompeia é uma das grandes influências para essa história. Porque eu sempre fui fascinado pelo rancor que o protagonista, no caso o Sérgio, expressa pela instituição de ensino, pela opressão que impera nas instituições de ensino. Esse rancor sempre foi extremamente sedutor para mim, do ponto de vista narrativo. Ele nasceu em Niterói, uma cidade cuja tradição futebolística teve impacto indelével na consolidação desse esporte no Brasil, como todos sabem. E a gente vai encontrar esse personagem em vários momentos da vida dele. Na infância, na adolescência, saindo da adolescência, se deparando com toda essa série de circunstâncias que fazem parte da formação das pessoas enquanto indivíduos. Circunstâncias que muitas vezes na adolescência podem adquirir dimensões mastodônticas e que só a passagem do tempo é capaz de colocar na proporção adequada dentro da história de vida de cada um. É assim no que se refere à descoberta do amor, e eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, e do impacto que isso pode ter para algumas pessoas. E também no que se refere a todos esses truques que somos capazes de usar para tentar manter as coisas sob controle, e que a vida constantemente se encarrega de derrubar como um castelo de cartas. Sim, o livro traz uma série de referências musicais, principalmente do Britpop dos anos 90 ou do post-punk dos anos 80. Mas eu não queria fazer um livro para pessoas que fossem especialmente familiarizadas com esse som. Na verdade, o que mais me interessa é me comunicar com o maior número possível de pessoas, independentemente do interesse particular de cada um. E sim, eu sou ligeiramente interessado em rock. Especialmente nas bandas que vieram na esteira do punk, né, que trouxe essa perspectiva de que ninguém precisa ser um músico para se dedicar à música, que é algo que eu costumo ligar com a ideia de que ninguém nunca precisou ser um desenhista para fazer histórias em quadrinhos. Na verdade, eu sou muito interessado, eu deveria dizer, pela música popular. E todas as vertentes da música popular são muito poderosas para mim. E eu sempre procuro trabalhar no sentido de que a leitura das minhas histórias adquira
uma dimensão musical. É assim no que se refere aos segmentos de passado, presente e futuro das histórias, ou na constante oscilação entre a formalidade e a coloquialidade dos narradores das minhas histórias, nas constantes voltas em torno de uma única ideia, obsessivamente. Todos esses elementos têm um caráter extremamente musical para mim. Não, eu acho que eu não conseguiria comparar o processo de escrever um livro com o processo de fazer uma história em quadrinhos, dentro de uma escala de complexidade, quero dizer. Porque isso acaba nos levando a cair em algumas armadilhas. Por exemplo, é mais fácil escrever que um personagem se aproxima de uma árvore ou desenhar esse personagem se aproximando de uma árvore. E não existe mais resposta para isso. Porque os códigos dos dois meios são completamente diferentes. E, especialmente no meu caso, porque eu nunca imaginei que os quadrinhos fossem a junção do código texto com o código desenho. Porque isso acaba deixando de lado todo um universo de signos que são tão importantes para a linguagem quanto os dois elementos que eu falei antes, como as sarjetas, os balões, a intensidade colocada no letreiramento. Enfim, não, eu não consigo estabelecer uma relação direta entre os dois meios. Mas sim, eu consigo estabelecer uma relação entre as minhas motivações, porque as motivações para escrever Deserama são exatamente as mesmas motivações que me movem a fazer as minhas histórias. Porque eu sempre trabalho no sentido de explorar ao máximo a humanidade dos personagens. Acho que por isso o meu trabalho tem adquirido certo apelo junto ao público ao longo dos anos, o que é maravilhoso. Além, é claro, de que tanto em um como em outro meio, eu não ter a menor ideia de para onde eu estou indo. Meu autor favorito na literatura sempre foi Machado de Assis, não só pelo que ele escreveu, mas também pela forma como ele foi capaz de escrever, pela forma como ele conseguiu estruturar a vida dele, pela forma como ele conseguiu construir a própria carreira, na verdade, como ele conseguiu construir a própria genialidade. Os escritores do romantismo também me interessam muito. José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, enfim. Eu sou fascinado pela obra de Arthur Azevedo, que era um homem de teatro, pelas revistas de ano de Arthur Azevedo. E também sou especialmente interessado por escritores que conseguem trabalhar a oralidade de uma maneira muito particular, como João Baldo Ribeiro ou Mário Filho. Enfim, eu sou particularmente fascinado por Clarice Lispector, principalmente graças às histórias que ela escreveu baseadas diretamente na minha vida, como A Procura de uma Dignidade.